Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje, nós vamos falar o que Jesus ensinou sobre julgamento. Não julgueis para não ser julgado, é assim que ele inicia o sermão. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você escolhe para se dedicar não somente à leitura bíblica, mas para orações. Também, se possível, juntamente com jejum. Com qual objetivo? O objetivo de estreitar o relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Mateus, no capítulo 7, do verso 1 ao 5. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Não julgueis para não ser julgados, pois com o critério com que julgardes serás julgados, e com a medida que medires serás medido. Por que reparas tu no cisco do olho do teu irmão, porém não repara a viga que está no teu próprio? Ou dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás claramente para tirar a viga do olho do teu irmão. No contexto de hoje, se nós pegarmos apenas o primeiro versículo de forma isolada, nós vamos trazer um entendimento totalmente equivocado. Muitas pessoas usam esse argumento para dizer que nós não devemos fazer nenhum tipo de julgamento. Para ampliar o nosso conhecimento, vamos entender o conceito do que é julgamento e o que é condenação. Julgamento é quando você é exposto a uma lei e mediante essa lei ela serve de gabarito. Você tem que se alinhar com ela para se tornar uma pessoa aperfeiçoada, uma pessoa melhorada. Condenação é quando você é equiparado a essa mesma lei, o gabarito, e você se acha em falta. Assim como o salário do pecado é a morte, a sentença, que seria a condenação, é a morte. Então aí a diferença entre julgamento e a sentença. Quando o Senhor Jesus ele traz essa comparação de que uma pessoa que tem uma viga, imagine uma viga de construção, a pessoa tem uma viga de construção no olho que está obstruindo totalmente a visão dela. Como que ela pode ajudar uma pessoa que tem apenas um cisco no olho? Nisso o Senhor declara que é hipocrisia. Se faz necessário primeiro a gente tirar a trave, a viga que está no nosso olho, para conseguirmos ver claramente, para ajudar o nosso irmão a tirar o cisco do seu olho. O que nós conseguimos entender com esse ensinamento? Primeiramente, se faz necessário eu e você se alinharmos com a palavra do Senhor, porque assim nós vamos ter clareza para auxiliar o nosso irmão que está em uma falta menor, também se alinhar com a mesma palavra. Essa passagem me fez lembrar de uma mulher que ela já estava farta de ver o seu filho comer grande quantidade de açúcar. Existia um sábio naquela cidade que eles faziam consultas semanalmente àquele homem. Então ela levou para aquele sábio, para que aquele sábio pudesse dar um conselho para aquele jovem. E passado-se uma semana, que foi o que aquele sábio pediu, ele falou assim, você vai levar esse menino e daqui uma semana você vai voltar. Aí nós voltamos a conversar. Passado-se uma semana, aquela mulher voltou e trouxe o menino para conversar com o sábio. O sábio olhou dentro dos olhos dele e falou assim, menino, coma menos açúcar. E a mulher achou aquilo um absurdo. Por que você pediu para o meu filho voltar depois de uma semana para simplesmente olhar dentro dos olhos dele e falar uma frase tão simples, vá e não coma açúcar? Aí ele chegou e explicou para aquela mulher, até semana passada eu também comia muita açúcar, e se eu chegasse
para ele e olhasse dentro dos olhos deles, eu não teria a mesma autoridade que eu tenho hoje. Eu pedi para que voltasse durante uma semana, porque durante essa semana eu fiz abstinência de açúcar. Então, agora sim, eu tenho autoridade para falar para esse menino: menino, coma menos açúcar. Infelizmente, as pessoas elas confundem julgamento com sentença. Julgamento é quando você traz à luz da palavra uma informação com que aquela pessoa ela precisa se alinhar com a palavra de Deus. E nisso, se essa pessoa ela não se alinhar com a palavra de Deus, depois de ter recebido a instrução, aí sim vem o juízo, vem a condenação da alma dessa pessoa, porque essa pessoa ela recebeu a instrução, mas ela decidiu continuar vivendo no erro. A palavra de Deus sempre foi e sempre será a bússola. A palavra do Senhor sempre foi e sempre será a régua de medir. É através dela que nós temos o gabarito da prova final. Se nós estamos com a resposta correta ou a resposta errada. Então, antes de nós executarmos qualquer tipo de juízo, se faz necessário pegar a mesma escritura e examinar a nós mesmos, olhar para dentro de nós. Eu já superei isso? Eu já venci esse pecado? Eu já venci esse comportamento inadequado? Então agora sim, eu já tirei a trave, a viga que cobria os meus olhos. E agora eu posso ver claramente para tirar o cisco que está no olho do meu irmão. Muitas das vezes é um erro que é quase que imperceptível. É um erro que, se persistir, certamente poderá trazer a condenação da alma do meu irmão. Só que eu só tenho autoridade se eu primeiro usar as escrituras para fazer um autoexame. Como que está a minha vida? Eu estou com a vida no altar? Eu tenho tido uma vida de oração? Eu tenho tido uma vida de renúncia? A minha vida, ela está alinhada com a palavra do Senhor? Agora sim, eu tirei a trave. Agora eu posso claramente olhar para o meu irmão e falar: meu irmão, deixa eu tirar esse cisco aí. Esse cisco que pode fazer com que você tropece. Esse cisco que pode fazer com que você se perca. Assim como aquele sábio homem, antes de dar o seu parecer ou o seu conselho, ele pediu uma semana para aquela mãe e aquele filho para ele fazer um autoexame. E ali a proposta era o quê? Que o menino comesse menos açúcar. Só que quando ele olhou para si mesmo, ele falou assim: mas eu faço um consumo alto de açúcar. Como que eu posso repreender esse menino, que é apenas uma criança, que é apenas alguém que tem menos estrutura do que eu? Como que eu posso repreendê-lo se eu também estou na mesma falha que ele? Então aquele sábio homem dedicou uma semana de abstinência total do açúcar, e aí sim ele pôde ter autoridade em falar daquele menino: pare de comer muito açúcar. E assim também é com as nossas vidas. Nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que são crianças na fé e queremos lhes impor cargos que muitas das vezes nós, que já estamos há muitos anos na presença do Senhor, ainda não chegamos a essa estatura. Então, que nós possamos usar as escrituras para nos fazermos um autoexame, uma autoanálise, verificar se ainda tem uma trave, uma viga nos nossos olhos, e assim, tirando a viga dos nossos olhos, parar de comer açúcar, como aquele homem sábio. Podemos repreender sim aquele que é viciado em açúcar também, ou seja, tirar o cisco que tem feito com que o meu irmão não veja com clareza, e isso pode fazer com que ele venha tropeçar. Então que eu e você estejamos preparados para isso. Primeiro, vamos ampliar a nossa visão e assim possamos ser sábios condutores e conduzirmos essas pessoas no reto e vivo caminho. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.